Aleluia! Oh, aleluia! Amém, queridos? Glória a Deus! Pode sentar no seu lugar. Aleluia! Amém? A graça e a paz do Senhor, irmão. Vocês estão bem? Hoje é domingo, hein? Hoje é domingo e é feriado. Olha! Chovendo molhado para alguns, né? Feriado no domingo. Aleluia. Mas quem foi agraciado aí que trabalha no domingo e hoje por causa do feriado não trabalhou? Ninguém? Tá vendo? Eu sempre falo que feriado no domingo é chovendo molhado. Tinha que ser numa segunda-feira, é ou não é? Quem concorda comigo, levanta a mão. Tá vendo? Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que eu creio que Deus vai falar muito forte ao seu coração. Você está preparado para Deus falar com você? Ontem nós tivemos um encontro Kids. O primeiro do ano. O primeiro encontro Kids do ano. 29 crianças estavam aqui abrindo o coração para Jesus. Sabe, querido, isso é maravilhoso demais. 29 crianças estavam aqui sendo renovadas, sendo restauradas, sendo libertas, sendo tocadas pelo Senhor. 29 crianças abrindo o coração para Jesus. Isso é maravilhoso ou não é? Aí você pensa assim, poxa pastor, se eu tivesse essa oportunidade, eu fui conhecer Jesus com 30 anos de idade. Olha o privilégio. E você sabe, querido, ontem estava aqui a pastora com a equipe de discipuladora delas e as líderes para realizar esse encontro, e eu creio que foi algo maravilhoso, uma semente poderosa foi plantada no coração de cada criança. E para você que contribuiu, para você que ajudou, para que você que investiu no Encontro Kids, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, continue investindo nesse precioso rebanho. Amém? Foi poderoso o encontro ontem. Amém? Mas eu quero compartilhar também com você uma história de milagre. Fala para quem está falando assim, história de milagre. Você sabe que por trás de todo milagre existe uma história, existe ou não existe? Por trás de todo milagre existe uma história. Obrigado. E eu quero compartilhar sobre a história de Naamã hoje para você. Eu creio que você vai receber muito de Deus hoje. Quantos querem receber de Deus hoje? Eu quero compartilhar um pouquinho sobre a história de Naamã. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 3. 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Por trás de todo milagre existe uma história. Eu sei que muitos aqui têm um testemunho de milagre. E eu creio que se eu for conversar com você sobre o seu milagre, haverá uma história por detrás do milagre. Como ele aconteceu na sua vida, como Deus tratou em você, como Deus falou, o que você aprendeu. É assim ou não é? E hoje eu quero compartilhar sobre a história de Naamã. Quem conhece a história de Naamã? Quem não conhece a história de Naamã, levanta a mão. Você vai conhecer hoje. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 3, diz assim. Essa história vai até o versículo 19, mas nós vamos ler só até o versículo 15. Naamã, comandante do exército da Síria, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativos uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. No versículo 9 em diante, vamos já dar um salto. Diz assim, no versículo 9: veio pois Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia, e teria comigo, por se ia de pé,
invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Versículo 15: e voltou ao homem de Deus, e ele e a toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceitas um presente do teu servo. Amém. História um pouco comprida, mas para que você entenda melhor, nós precisamos ler. Sabe, Naamã, ele era um comandante militar. Naamã era o quê? Um comandante militar. De qualquer exército? Do exército sírio. Era um exército extremamente poderoso. E ele era um herói de guerra em seu país. Naamã não era só simplesmente qualquer soldado. Quem aqui já assistiu filme de super-herói? Quando você assiste um filme de super-herói, você sabe que o super-herói, quando ele chega, é para resolver a parada, é ou não é? O inimigo pode ser mais forte, mas ele é um herói. No final de tudo, quem é que vai vencer? O herói. Naamã era tido como um herói no seu país. Naamã não era qualquer soldado, ele era um comandante tido como herói. Você sabe que o herói, onde ele chega, ele resolve a parada. Quando mandavam Naamã na frente do exército, era certeza de que o negócio ia ficar feio para o inimigo, porque Naamã, o herói, estava indo à frente. E você sabe, querido, Naamã, além de tudo isso, fala assim comigo, ele era gago. Como assim ele era gago? Naamã era leproso, gente, presta atenção, volta para cá. Tá vendo? Vocês não estão prestando atenção, né? Naamã era leproso, que gago que é? Além de um herói de guerra, Naamã era leproso. Fala assim comigo, Naamã era leproso. Amém. Fica ligeiro. Falando que Naamã era gago, você fica querendo me atrapalhar. Sabe, querido, mas a história de Naamã, ela nos ensina muitas coisas. Nos ensina uma história, sabe, um caminho para o milagre. Em primeiro lugar, o milagre ele vem pela fé. Diga assim comigo, o milagre ele vem pela fé. Amém. Você está preparado hoje para escrever uma história de milagres na sua vida? Não ser você aquele que conta a história dos outros, mas ser aquele que fala da sua história como um grande milagre de Deus. Sabe, em primeiro lugar, o milagre ele vem pela fé. Diga para quem está do seu lado, fala assim, o milagre vem pela fé. Ah, pastor, eu não tenho fé, então não tenha expectativas de milagre. É necessário fé para que o milagre venha. Amém? Não adianta você querer, é que nem pessoas que dizem assim, ah, um dia quando eu ganhar na Mega Sena. É ou não é? Muitas pessoas dizem isso, mas ninguém joga. Eu também não estou dizendo para você jogar não, tá? Que é errado. Vai jogar não. Mas muitas pessoas dizem assim, ah, se eu ganhasse na Mega Sena, se eu tivesse esse dinheiro do Big Brother, se eu ganhasse esse dinheiro da Fazenda, onde é que dá mais dinheiro? Onde é que dá mais dinheiro? Ninguém sabe não? Litoral Cap. Se eu ganhasse... Tem Litoral Cap ainda? Nem sei. Se eu ganhasse esse dinheiro do Litoral Cap, nunca comprou nenhum cartãozinho. Você sabe, querido, o milagre ele vem pela fé. Amém. Eu só estou usando isso aqui como exemplo, tá? Pega a visão. Fala para quem está do celular, fala assim, não vai jogar não, viu? Amém. O milagre ele vem sempre pela fé. Olha o que diz o versículo 3.
Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O milagre só pôde ocorrer porque vivia na casa de Naamã uma pequena garota hebreia, que tinha sido levada cativa da terra de Israel. Essa pequena garota hebreia, que foi levada cativa de Israel, foi levada por Naamã. Naamã invade Israel e leva cativa a jovem. E a jovem chega para Naamã e diz assim: se o meu senhor, ela diz para a senhora dela, para a dona dela, se o meu senhor tivesse diante de Eliseu, lá em Samaria, é certo de que ele seria curado. Se ele tivesse lá, é certo de que ele seria curado. Olha a convicção, isso é fé ou não é? Fala a verdade, querido, isso aqui é poderoso demais. Ela era serva da mulher de Naamã, essa jovem. A atitude dessa garota, ela é extraordinária, querido. Naamã talvez for o responsável pela morte de muitos dos seus amigos, e por ela estar naquela condição de escrava. Ela era só uma jovem, provavelmente foi separada dos pais, e ainda assim ela tem um coração extraordinário para despertar fé no coração de Naamã. Você já ralou o joelho? Quem aqui já ralou o joelho? Já ralou o joelho? Toda semana. Quem é criança raiz, toda semana estava com o joelho ralado. É assim ou não é? Toda semana estava com o joelho ralado. E quando você precisa colocar uma calça com o joelho ralado? Terrível, é ou não é? Imagine Naamã, com lepra sobre o seu corpo, com feridas abertas. Naquele tempo não era costume usar bermuda e regata. Era muito pano. Imagine, pastor, o sofrimento no final da tarde, debaixo da água, para ter que tirar aqueles panos com coisa grudada. E Naamã, por ele ser um herói, ele tinha que mostrar uma postura. Herói não mostra ser fraco. Ai, estou com uma dor nas costas aqui, rapaz. Não sei se eu vou dar conta de lutar hoje não. Era assim que Naamã fazia? De jeito nenhum. Naamã tinha que manter uma postura. Provavelmente aquela jovem, pelo diálogo dela com a sua senhora, viu o sofrimento de Naamã todos os dias, por causa da sua lepra. E ela chega e diz: se o meu senhor tivesse diante do profeta lá em Samaria, ele seria curado. E essa conversa chegou nos ouvidos de Naamã. Sabe, a menina, ela começou o milagre. Fala para quem está ao seu lado, fala assim: quem começou o milagre foi a menina. E quase ninguém fala dela na história, né? Só fala de Naamã, a cura de Naamã. Naamã. Tem até música que fala: Senhor, quebra o meu orgulho. Pode cantar muito não, que passou de 10 minutos, monetiza o vídeo. 10 segundos, monetiza. Sabe, ela acreditava que Eliseu poderia ser curado. Sabe, que se o seu Senhor pudesse chegar lá, ela acreditava, ela tinha certeza de que ele seria curado. Todos os milagres, queridos, começam com a fé de alguém. Seja aquele que sofre ou de outra pessoa. Todo milagre começa com fé. Pastor, eu não tenho fé. Então procure pessoas de fé, para que contagie você. Naamã não tinha fé nenhuma. Naamã, pelo fato de ser um herói, devia ter muitos recursos. Ele era comandante do exército, devia ter muito dinheiro, devia ter tentado de muitas outras coisas, banho de erva, banho de não sei o que, e tal, e passa fumaça no corpo, e passa terra, e passa barro, e amassa a planta e põe, e vai no curandeiro, e vai nisso, aquilo outro. Naamã devia ter tentado muitas coisas e nada. E aquela menina despertou fé em Naamã para mais uma tentativa. E você sabe, querido, essa tentativa de Naamã deu muito certo. Sabe, nós precisamos enxergar a nossa fé. Sabe, porque é através da fé que nós vamos receber os milagres de Deus. Você quer ter os milagres de Deus na sua vida? Então você precisa de fé. O milagre, ele vem através da fé. Não é à toa que nós estamos falando isso a semana inteira, falando de fé. A pastora falou na quarta-feira passada, para nós fazermos 21 dias declarando
Não fale que você não tem, não fale que você não pode, não fale que você é fraco, fale que você é forte, fale que você tem, sua conta está no vermelho, você é bonito, sabe, você é saudável. Por quê? Porque o milagre vem pela fé. Pastor, não estou vendo nada disso. Estou vendo nada disso, mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Se você vê, então não é fé. Se você não vê, então declare: Senhor, eu não estou vendo. Mas eu creio que já está acontecendo em nome de Jesus. Uma dica, querido, para você sempre andar em fé, se você está sem fé, ande com pessoas que têm fé. Se você está transbordando em fé, busque alguém que está vazio para que você transborde ele em fé, para que sempre haja fé do seu lado, transbordando aonde você for, amém? A fé de Naamã foi despertada para buscar um milagre por causa da fé daquela menina. Nós fomos chamados, querido, para sustentar o testemunho do Senhor através da nossa fé, amém? Sabe, uma fé sempre desperta a outra. Se você é uma pessoa de fé, você vai despertar quem está do seu lado em fé. Mas se você também é uma pessoa negativa, você tem um grande poder de influência sobre as pessoas, você também vai despertar negatividade. Por isso que a pastora declarou na semana passada: fale palavras de vitória, declare que você já tem, já é e já pode todas as coisas, amém? Sabe, por isso que nós precisamos de fé. O milagre vem pela... Amém. Sem fé é impossível você ver milagres na sua vida. Amém. Só podemos ver milagres, querido, quem é cheio do fundamento da fé. Como aquela menina, nós somos chamados para ser um canal de milagres do Senhor. Muitas pessoas, elas desacreditam que hoje em dia pode acontecer milagres. Os milagres ainda é para hoje, querido. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. O mesmo que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Pastor, então eu queria ver o milagre do mar se abrindo. Para quê? Você está fugindo de quem? Quem é que está te cercando, te oprimindo há 430 anos para que o mar se abra? Está entendendo? Existem alguns motivos para que alguns milagres aconteçam. Eu creio que existem alguns milagres na sua vida que o Senhor vai resolver. Amém? Mas o milagre, ele vem através da fé. Fala para quem está ao seu lado, tenha fé. Segundo lugar, o milagre vem pela graça. Amém? Você precisa de um milagre, você precisa entender que ele vai vir pela graça. Versículo 4 e 5 diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 círculos de ouro e 10 vestes festivais. A cura é um dom gratuito, querido. O dinheiro não pode comprar a cura. Naamã, ele pensava que ele tinha que comprar a cura, que ele tinha que fazer alguma coisa para merecer. E esse é um engano comum que muitas pessoas têm. Sabe, muitos deixam de receber um milagre porque presumem que não merece. Hoje eu vim no culto só para agradecer, porque eu erro tanto e Deus tem sido tão misericordioso que eu não quero pedir mais nada. O que o Senhor quiser me dar, eu recebo. Porque você tem algo dentro de você que você não merece. É assim ou não é? Fala a verdade. Eu sei porque eu já fiz oração assim. E quando eu fiz oração assim, é porque eu estava cheio de pecado, querendo me sentir um bom samaritano. Isso é muito sério, pedir as coisas para o Senhor. Eu não peço de qualquer jeito, estou em pecado. Isso é uma santidade falsa. Amém? Sabe, querido, você nunca vai ser bom o suficiente para merecer o favor de Deus, ou a bênção de Deus sobre a sua vida. Você só merece porque você se achega vestido de Cristo, revestido de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo em você. Porque se você chegar do jeito que você está, você não recebe nem uma bala. Naamã partiu para a casa de Eliseu em Samaria. Levou consigo muitos tesouros. Você sabe, querido, muitas pessoas, elas muitas vezes chegam diante de Deus assim, trazendo muitos tesouros. Senhor, olha ela aqui. Senhor, eu jejuei muito essa semana. Senhor, eu consegui cumprir a meta da semana de ler todos os versículos da Bíblia.
Não faltei nenhum culto, nenhuma célula essa semana. Então essa semana eu creio que o meu milagre vai vir. Olha o tamanho da barganha, misericórdia. Sabe, querido, você precisa orar. Fala para quem está ao seu lado, você precisa orar. E a Bíblia fala que é orar sem cessar. Amém. Você precisa jejuar. Fala para quem está ao seu lado, fala assim, você precisa jejuar. Fala para quem está do outro lado, fala assim também, você precisa ler a Bíblia. Todos os dias. Amém. Mas se você usar isso de barganha para Deus, a Bíblia fala que isso é como um trapo de imundície. Fala assim, misericórdia. Eu preciso fazer tudo isso, mas isso não é moeda de troca para eu receber o favor de Deus. Você sabe qual que é a moeda de troca para você receber o favor de Deus? Cochicha no ouvido de quem está do seu lado e fala assim, a fé. Essa é a única moeda que vale no mundo espiritual. Você só consegue acessar os milagres através da fé. Tem como você pagar pela fé? Teve uma vez um homem que chegou para Paulo e falou assim, Paulo, esse mover aí que está acontecendo aí na sua vida aí é poderoso demais. Quanto você quer para transferir isso para a minha vida? Quanto que você quer para que eu também faça isso que você está fazendo? É impossível. Sabe, querido, existem coisas que é só através da fé que você vai receber. Dinheiro pode fazer muitas coisas, mas nunca pode comprar a bênção de Deus para uma pessoa. Amém. Sabe, apenas o Senhor Jesus, Ele pode nos dar aquilo que realmente nós precisamos. O que você precisa? Só o Senhor Jesus pode te dar. Somente o Senhor pode nos dar uma vida de paz, abundância, salvação do pecado. Só o Senhor Jesus. Outras religiões, queridos, ela até pode falar de verdades profundas, bonitas, sabe? Pode até te levar a ser caridoso, bondoso, amoroso com as pessoas, mas só tem poder e salvação do homem, só tem vida através de Jesus. Você só recebe poder e salvação e vida através de Jesus. Experimenta apenas gritar. Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Sabe, quando seu filho, não sei se seu filho ainda é pequenininho, mas quando seu filho era pequenininho e acontecia um barulho estranho na casa, o que você pensava? Caiu, bateu a cabeça, já era. Você sai correndo desesperado, quando pensa que não, foi só a tampa da panela que caiu no chão. Mãe tem um sexto sentido, sétimo sentido, né? Do nada, acorda de madrugada quando vai ver o menino está sufocando no berço. Nem fez nem barulho nenhum. Fez barulho nenhum, mas sentiu que estava acontecendo alguma coisa. Um pano estava em cima do rosto, um mosquito que estava voando dentro do... Mãe tem ou não tem? É um negócio sobrenatural. Eu não sei, você sabe... Existe um momento, eu não sei se eu falo. Não, a hora não me permite falar. Amém. Que o Espírito Santo fale com você no seu coração. Sabe, querido, nós como pais, quando o filho faz qualquer barulho estranho ou está passando mal, a gente já sai correndo para quê? Está acontecendo alguma coisa. Caiu. Se chorou então, pronto, você já lembra de 1000 coisas. Eu acho que era o móvel que estava em falso, a cadeira que caiu, subiu em cima do... Você fica deduzindo um monte de coisa e sai correndo igual um doido desesperado, quando pensa que não, foi só um negócio que caiu no chão. Pai é assim, sabe, querido, experimenta gritar para Deus: Pai, eu me machuquei. Pai, eu caí. Às vezes a gente tenta chegar diante de Deus cheio de religiosidade, liturgia. Experimenta só chegar diante de Deus com o coração quebrantado. Experimenta chegar diante de Deus realmente com o coração aberto. Fala: Senhor, tentei de tudo,
Baixei aplicativo para me tentar ser espiritual, lendo o versículo todos os dias. Eu digo para as pessoas que está tudo bem, para ninguém ficar especulando minha vida, mas Senhor, eu preciso de ajuda, eu não estou bem. Tenta chegar diante de Deus com o coração quebrantado, e depois você me fala o resultado no final da oração. Sabe, querido, o milagre ele vem pela graça. O milagre vem quando você se esvazia, quando você abre mão de tudo aquilo que você tem. E você sabe, abrir mão de tudo que você tem, não estou dizendo para você vender tudo que tem e dar aos pobres. É você não chegar diante de Deus confiado no que você tem, no que você é. Senhor, eu sou o pastor, então o Senhor tem que falar comigo de uma forma diferenciada. Quando eu chego diante do Senhor, eu tenho que me abrir mão de tudo isso. Senhor, eu estou aqui, meu Deus do céu. Senhor, muda isso em mim, pelo amor de Deus. Deus, em nome de Deus, pelo amor de Deus. Experimenta chegar diante de Deus com o coração quebrantado. Abre mão de toda religiosidade. Abre mão do seu status, da sua posição, do quanto você é inteligente, do quanto você é teólogo e aprendeu a orar de uma forma sobrenatural. Excelentíssimo Deus, Pai, Criador do céu e da terra, Yahvé, Yeshua, Yahvé, Yahfarabá, vai falando um monte de língua lá, hebraica, porque você é muito estudado. Tenta chegar só diante de Deus e começar só com o coração quebrantado. Pai, não consigo. Tem gente que chega diante de Deus com o coração bem cheio de teologia. Deus sabe de tudo isso que você quer falar para Ele. Só chega para Deus diante de um coração quebrantado. Chega para Deus com o coração quebrantado e fala: Pai, me ajuda, não consigo resolver esse problema. Senhor, eu sou muito ruim com cálculo, me ajuda a resolver minha vida financeira. Senhor, o que eu recebo não bate com o cartão de crédito. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui, o inimigo está se levantando aqui, Deus. Chega diante de Deus com o coração quebrantado, e depois você me fala o resultado no final da sua oração. Amém. Abra mão de tudo aquilo que você tem. O milagre ele vem pela graça. Amém. Não tem como você barganhar com Deus na hora de receber o milagre. O cronograma é vir cheio de fé e se esvaziar de tudo que é. Amém. E terceiro lugar, o milagre vem quando nos humilhamos. Fala para quem está do seu lado, fala assim: o milagre vem quando você se humilha. Aleluia. Sabe, querido, o profeta chega para ele e fala assim: ó, vai lá no Rio Jordão e se banha 7 vezes. 7 vezes no Rio Jordão. Olha como é que era a água do Rio Jordão. Limpinha, transparente. Mais barro do que água. Eu coloquei essa imagem aí para você entender mais ou menos. Sabe, querido, o milagre ele vem quando nós nos humilhamos. O versículo 12 diz assim: não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã chegou tão perto e queria desistir de tudo. Deixa eu te contar um ouro. Naamã tinha a palavra da menina de que ele seria curado. Naamã tinha a palavra do rei liberando um decreto para que ele fosse para Israel para ser curado, porque o rei sabia também que ele ia ser curado. E quando Naamã chega diante da porta de Eliseu, Eliseu também fala para ele que ele vai ser curado. Mas o orgulho fez com que os ouvidos de Naamã se fechassem. Ele tinha a palavra da menina, ele tinha o aval do rei, e ele tinha também a palavra de Eliseu. Porque Eliseu disse o que para ele? Vai, lava-se no rio, que talvez você seja curado. Foi isso que Eliseu disse?
vai e lava-se no rio 7 vezes e ficará limpo. Eliseu falou que ele ia ficar limpo, mas o orgulho era tão grande que ele não se atentou de que ele ficaria limpo, independente do que fosse pedido ou não, ele ficaria limpo. Querido, isso aqui é tão poderoso. Quando eu li isso, Deus falou tão forte comigo, porque tem muitas pessoas que chegam tão perto de receber e desistem, porque não foi do jeito que ela queria que fosse, que acontecesse. Chamou minha atenção desse jeito aí, eu não queria não. Eu queria que falasse comigo diferente, porque eu sou ungido de Deus também, tem que falar comigo diferente. Eu sou herói onde eu sou herói no que eu faço. Eu tenho muito dinheiro, então no mínimo, para me liderar, tem que ser alguém com mais dinheiro que eu. Para mim receber direção, então no mínimo tem que ser uma pessoa com status financeiro maior que o meu. Querido, isso aqui é tão poderoso. Tem pessoas que chegam tão perto de receber. Naamã tinha a palavra da menina, a certeza de que ele seria curado, e ele foi. O rei também tinha a certeza de que ele seria curado e liberou ele para ir, porque senão o rei falaria o que para ele? Você é doido, cara, aquele povo é maluco, perderam a guerra, eles vão zombar de você. O que o rei falou? Já vai na frente que eu já vou escrever um decreto. Já vai na frente que eu vou escrever um decreto. Chegando lá, ele ainda recebe a palavra de Eliseu, fala para ele se lavar 7 vezes que ele vai ser curado, mas desistiu, por causa do orgulho. Fala assim comigo, o orgulho. O orgulho faz muitas pessoas desistir de receber aquilo que Deus tem. Deus já liberou uma palavra, Deus já falou que você vai ser uma bênção, Deus já falou que você vai ser próspero, Deus já falou que as coisas vão dar certo para você, mas você não gosta porque algumas coisas não acontecem da forma que você gostaria que acontecesse. Mas ouça, Deus já falou que vai dar certo. Você está entendendo, querido? O orgulho é um negócio terrível. O primeiro passo para que você receba um milagre, você precisa quebrar o seu orgulho. Naamã chegou na casa de Eliseu com a sua bagagem, cheio de riquezas e acompanhado com muitos assistentes, querido. Naamã esperava que Eliseu saísse, se curvasse diante dele e reconhecesse que ele era um grande homem. Meu senhor Naamã, eu reconheço que você é um grande homem, vem aqui que eu vou orar por você. Foi recebido pelo servo. Mas Eliseu sabia. A quebra do orgulho fazia parte do tratamento na vida de Naamã. Quebrar o seu orgulho, quer que eu continue a frase? Faz parte do tratamento de Deus para a sua vida. Não, mas a palavra de Deus fala que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então eu posso fazer as coisas naquele que me fortalece. Tudo vai acontecer do jeito que eu quero. Às vezes Deus vai fazer de uma forma diferente. Às vezes Deus vai fazer de uma forma diferente só para quebrar o seu orgulho. Sabe, eu gosto muito de Jesus porque Jesus, ele chega para uns chega para Jesus e fala assim: mestre, deixa eu me despedir do meu papai e da minha mamãe. Jesus dá uma dura palavra, diz assim: deixa que os mortos sepultem os mortos. Para outros, Jesus chega assim: vamos lá que eu vou dar uma festa de despedida na sua casa, antes de você ir comigo. Chama todo mundo para a festa. Jesus chega para um jovem rico e diz assim: vende tudo que tem, dá aos pobres. Num capítulo depois, Jesus chega para um homem rico e fala assim: salvação entrou nessa casa. E não pediu para ele vender tudo que tem e dar aos pobres. Sabe, a quebra do orgulho faz parte do processo na sua vida. Deus vai pedir algo para você que não pede para outra pessoa. O que Deus pede para mim não é o que Ele vai pedir para a pastora. Cada um tem uma medida de orgulho que precisa ser quebrada, é ou não é, pastora?
O que Deus pede para mim não vai pedir para Carol. Cada um tem uma medida de algo que Deus precisa tratar. Querido, e quando você encontra essa medida que Deus precisa tratar, e você se abre para Deus nisso, é poderoso demais. Não tem no que o diabo te acusar. Não tem mais barreira que te impeça de receber aquilo que Deus tem para você. Sabe, Naamã ficou furioso, Naamã se ofendeu. O orgulho de Naamã ficou ferido. Ele ficou furioso porque ele era uma celebridade. Como assim trata uma celebridade? No mínimo, ele teria que sair para fora, clamar o nome do Senhor e colocar as mãos sobre mim para que a lepra saísse. Porque eu sou uma celebridade. Eu tenho teologia. Eu fui ungido, rapaz. Tem que me respeitar. Tem que falar comigo direito. Sabe, querido, existem momentos que Deus vai quebrar o seu orgulho. Então tome cuidado. Não seja muito altivo, porque Deus pode descobrir a sua falha e tratar você nisso. E você sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Às vezes você sobe tanto, sobe. A queda depois é terrível. Fala assim, misericórdia. Naamã queria conduzir, querido, a ação de Deus. Esse é o problema do orgulho. O orgulhoso, ele quer conduzir aquilo que Deus já sabe o que tem que fazer. O orgulhoso quer dizer para Deus como tem que ser feito. Deus quer que você se ajoelhe. O orgulhoso fala assim, Deus vai falar comigo aqui em pé. Deus quer que você levante as mãos em sinal de rendição. O orgulhoso fala, Deus entende o meu coração e Ele vai falar comigo. Existem momentos que você precisa ser sensível à voz do Senhor. Sabe, querido? Deus, Ele quer falar com você. O orgulho de Naamã tinha sido ferido, então ele se virou com raiva e desapontamento. Ele simplesmente não podia acreditar. Como assim? Alguém tão maravilhoso como eu recebido desse jeito? Esse era o problema de Naamã. E esse é frequentemente o problema de muitas pessoas. Esse é frequentemente o nosso problema também. Quando o nosso orgulho fica no caminho, nós perdemos a bênção de Deus. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Imaginamos que Deus usa uma determinada coisa ou pessoa para curar-nos em determinados momentos. Mas Ele também resolve fazer algo diferente em nossas vidas. Jesus para uns só fala, para outros Ele toca, outros Ele coloca saliva. Para outros Ele só fala assim, vai que a tua fé te salvou. Tua fé já curou, já resolveu a parada. Eu gosto muito de uma passagem. E eu gosto muito dessa passagem, querido. Porque esse também é uma forma de você receber cura. É uma outra mensagem, mas eu quero só te dar um spoiler. Dos 10 leprosos, existe a cura que você vai ter no meio do caminho. Existe a cura que você vai receber caminhando. Existe a cura que você vai receber no meio do percurso. Não vai ser a cura instantânea, não vai ser a cura por imposição, mas é aquela cura que você vai receber caminhando, servindo, seguindo ao Senhor. Quando Jesus ele dá uma direção para os 10 leprosos, 10 leprosos começam a gritar pelo nome do Senhor. O Senhor fala, vai e se apresente ao sacerdote. Tudo leproso, no meio do caminho eles estão andando, percebe que foram curados. No meio do caminho. Aí tem um segredo. No meio do caminho aqui eles são curados. Alguns voltam para dar glória a Deus. Sabe, existem muitas maneiras do Senhor fazer na sua vida. Então esteja sensível à voz do Espírito. Eu sei que você aprendeu de uma forma, você viveu de uma forma e isso engessou sua mente, mas eu quero desafiar você a renovar a sua mente, a quebrar toda a muralha que foi levantada na sua cabeça, de religiosidade, de liturgia. Deus, Ele quer fazer coisas novas na sua vida e para isso você precisa estar aberto para aquilo que Deus tem para você. Se você tiver uma mente engessada, você vai perder a oportunidade de receber aquilo que Deus tem para você. Naamã chegou tão perto, ia desistir por causa do orgulho, por causa de quem ele era.
Para receber um milagre, você precisa se humilhar. Amém? Peça a Deus, sabe, hoje, se humilhe, perdoe, sabe, seja ungido com óleo, confesse seus pecados. Naamã se deixou convencer e se humilhou em completa obediência a Deus, e ao fazê-lo isso, querido, foi curado completamente. Você quer receber a sua cura completamente? Seja quebrantado diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor, quebre todo o orgulho. Aleluia. Quarto, o milagre vem da perseverança. Fala para quem está do seu lado, fala assim: você é perseverante? Versículo 10 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Quantas vezes ele tinha que mergulhar? 7. Na Bíblia, o número 7 simboliza algo completo, algo perfeito. Nesse caso, os 7 mergulhos apontam para a obediência completa de Naamã. Naamã precisava dar 7 mergulhos. Pastor, isso é uma ordem? Não, foi para aquele momento. Toda vez que eu for precisar de uma cura, 7 vezes que eu preciso fazer. Se Deus falou com você, então sim. Se não, foi para aquele momento que Deus estabeleceu 7 mergulhos de Naamã. O fato de termos de fazer algo 7 vezes aponta para perseverança na fé, querido. Uma coisa é certa, você precisa ser perseverante. Sabe, para experimentarmos o milagre é necessário perseverança em fé. Você precisa ser aquela pessoa constante, crendo, não desistindo. Sabe, não é uma espera tola. Eu estou esperando para que algo aconteça na minha vida. Eu estou esperando para que um milagre aconteça. Não é só simplesmente esperar, jogando o tempo, deixando o tempo passar, mas sim uma esperança, crendo na convicção todos os dias: Senhor, eu creio que está próximo, e quando você menos esperar, o Senhor te surpreenderá, porque você espera, perseverante em fé no Senhor. Amém? Perseverança é permanecer crendo no milagre. Você crê no milagre? Ou você já desistiu de que Deus pode fazer algo sobrenatural da sua vida? Milagre nada mais é do que uma intervenção divina, é algo que o homem não pode fazer, então Deus entra e faz. Amém? Existe algo assim na sua vida que precisa ser resolvido? Sabe, Naamã mergulhou 7 vezes conforme o profeta ordenou, mas deixa eu te entregar um ouro. Naamã deu o primeiro mergulho. Naamã já estava com o orgulho ferido. Imagina a cena. Quem precisava de cura era Naamã, era ou não era? Então imagina a cena: Naamã sozinho na água e os seus oficiais do lado de fora esperando ele. Imagina a cena. Não tinha um pastor para direcionar, não tinha nem um irmãozinho para falar assim: vai lá, vai mais uma. Não, só tinha Sírio e Naamã, segundo a palavra do servo de Eliseu. E ele diz assim: dá 7 mergulhos, e Naamã vai lá e dá 7 mergulhos. Mas primeiro, Naamã dá um mergulho. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque no primeiro mergulho, naquela água que ele aparentemente acredita que não era tão limpa, você espera alguma coisa diante de uma palavra do profeta, é ou não é? Fala a verdade, seja sincero. O profeta falou que se você mergulhar 7 vezes você ia ser curado, mas ele não falou em qual mergulho você ia ser curado. No primeiro mergulho, como é que será que Naamã ficou? Eu acho que precisa dar mais 7 para me ser curado. Você imagina, querido, no primeiro mergulho, nada. Aí ele olha e fala: vou dar mais um mergulho. Talvez no segundo comece a fazer alguma coisa. Acho que o primeiro é para confirmar se eu ia realmente fazer. O segundo, então. E ele olha e fala assim: eu acho que sumiu aquela que estava mais feia aqui do lado. Mais nada. É só o barro que disfarçou. E mergulha de novo e nada. As feridas ainda estão lá. Naamã, aquele que teve o orgulho ferido, o herói de guerra da Síria. Talvez alguns ali conversando de canto, falar:
Eliseu está zombando dele, porque ele invadiu Israel e acabou com tudo. E Naamã lá, olhando para as feridas e mergulho, o terceiro mergulho de Naamã, e sobe. Nenhuma feridinha saiu. Quarto mergulho de Naamã, nada aconteceu ainda. O quinto mergulho de Naamã, nada aconteceu ainda. Você está na expectativa para chegar no sétimo, né? Sexto mergulho de Naamã, agora sim vai acontecer alguma coisa. Fala a verdade. Sexto mergulho e nada acontece ainda. Não, antes de chegar no sétimo, pastora, calma. Estamos no sexto, para no sexto aí. Como uma boa colérica, pastora, a senhora continuaria mergulhando? Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. No sexto mergulho, nada ainda tinha acontecido. Você continuaria? Querido, isso aqui é poderoso demais. No sétimo mergulho, quando Naamã sobe curado. Tá vendo como pega a sua atenção para você não dormir? É assim que faz com as crianças. Sabe, querido, pensa comigo. Primeiro mergulho, nada aconteceu, você ia continuar? A história não relata. A história não mostra. Mas eu imagino que Naamã, no primeiro mergulho, tentou sair da água. Eu sairia. Eu vou ser sincero para você. No primeiro mergulho, meu Deus do céu, ferido, cheio de ferida. Você sabe, quem está ferido, parece meio romântico essa história de Naamã. Nossa, um cara cheio de doença, cheio de lepra, mas existia a dor, o mau cheiro, arder na água suja. Um grande comandante do exército sírio. Existiam muitas coisas em jogo. Ele tinha destruído o povo de Israel, tinha levado cativo. Chega diante de um profeta que nem quis olhar no olho dele. Recebeu a direção de um servo. Qual que é a possibilidade de alguém estar zombando da sua cara? 100%. Foi você, aquele que causou a destruição do local aonde você voltou. Terrível isso, é ou não é? Pensa na luta de Naamã. Pensa na luta de Naamã. Se fosse você, no primeiro mergulho, nada. Segundo, nada. Terceiro, nada. Quarto, nada. Quinto, nada. No sexto mergulho, nada. Chega no sétimo mergulho. Ali foi o encontro de Naamã com Deus. O milagre vem através da perseverança, querido. Deus, ele vai tratar no seu orgulho. Ah, agora Deus tratou no meu orgulho, agora as coisas vão dar certo. Ainda precisa perseverar muito. Aí Deus vai trabalhar mais um pouquinho em você. Poxa, eu tomei uma bronca tão brava que, meu Deus do céu, eu chorei. Tá bom, eu vou fazer o que precisa. Agora significa que minha vida vai resolver 100%? Ainda tem a questão da perseverança. Você precisa agora exercitar a fé em você para perseverar segundo a palavra que foi liberada sobre você. É um processo. E último, quinto e último, o milagre continua através da fidelidade. Amém? No versículo 17 diz assim: disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra dos 2 mulos, porque nunca mais oferecerei este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Querido, isso aqui é poderoso demais, porque aquele mesmo Naamã, que chega cheio de riqueza, cheio de orgulho, para comprar a bênção de Deus, agora foi transformado
por causa da cura. E agora, aquilo que ele trouxe para comprar a bênção, ele traz para ofertar, para presentear o profeta. Mas o profeta não aceita. E o que ele diz então para o profeta? Então me deixa levar 2 mulas carregadas de terra. Me deixa levar 2 mulas carregadas de terra. Em outras palavras, eu estou na Síria, mas eu quero, de acordo com essa terra, me sentir que eu estou aqui em Israel, servindo o Deus vivo. Porque eu nunca mais vou sacrificar a outro Deus, senão ao próprio Deus de Israel. Querido, e tem algo mais poderoso. Você quer ver como que Deus transformou a vida de Naamã para sempre? No versículo 18. No versículo 18 diz assim. Ele fala assim para Eliseu. Você vê que interessante? No começo Eliseu não recebeu, mas agora Eliseu recebeu. Depois do tratamento. No versículo 18 diz assim: nisso, perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. Você sabe o que ele está querendo dizer aqui? O meu Senhor já é de idade, e eu preciso auxiliar ele até o templo de adoração do Deus Rimom. E quando eu auxiliar ele para se ajoelhar diante do Deus Rimom, eu preciso também me ajoelhar para que ele se apoie nas minhas mãos. Que o Senhor me perdoe por isso. E Eliseu responde o que para ele? Vai em paz. Querido, isso aqui é poderoso demais. O milagre, ele continua através da fidelidade. Naamã experimentou a maravilhosa graça de Deus e foi curado instantaneamente, mas também reconheceu que apenas o Senhor é Deus e foi salvo. Sabe, querido, ele sentiu o toque de Deus e foi completamente mudado. Completamente mudado. Naamã chegou de um jeito, depois das águas já não era mais outro. Já era outro Naamã. Naamã foi totalmente transformado. Naamã, ele pensava de um jeito, depois das águas, Naamã pensava de outro jeito. Sabe, não devemos pensar que, uma vez que recebemos o milagre, podemos sair por aí pecando. Sabe, depois de receber o milagre, você deve dar glória a Deus e viver uma vida de dedicação a Ele, pelo resto da sua vida. O Senhor quer escrever na sua vida uma história de milagres, querido. Você crê nisso? E para concluir, o milagre destina-se a trazer-nos de volta para Deus, para sempre. O Senhor sempre está disponível para operar milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Mas o Pai quer sempre o Filho ao seu lado. Quando o Senhor opera um milagre na sua vida, é porque Ele quer você ao lado dEle, querido. O teu milagre está acessível a você. Fique de pé. Em nome de Jesus, o seu milagre está acessível a você, querido. Permaneça crendo e como um filho esteja junto ao Pai, crendo que o Senhor vai escrever uma história de milagres através da sua vida. Sabe, querido, todo milagre tem uma história. Não interrompa a história que o Senhor quer escrever através de você. O milagre, ele vem através da fé. O milagre, ele vem através da graça. O milagre, ele vem, querido, através da humilhação. O milagre vem através da perseverança. O milagre vem através, querido, do favor de Deus, da fidelidade. Creia, descanse no amor do Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. O Senhor quer escrever uma história de milagre na sua vida. Milagre é uma intervenção divina, é algo que só Deus pode fazer. O que existe na sua vida hoje que só Deus pode fazer? O que existe hoje na sua vida que só Deus pode fazer? É uma cura. O que existe hoje na sua vida que só Deus pode fazer? É na sua família, é nas suas finanças, é nos seus sonhos que você tem, é só Deus que pode fazer e realizar.
Eu quero desafiar você hoje a abrir o seu coração para Ele, com o coração quebrantado, ser sincero para Deus e falar: Pai, eu preciso de ajuda. Pai, eu preciso que o Senhor opere um milagre em mim. Quebra, Senhor, o meu orgulho. Até aqui, Senhor, eu quis fazer as coisas do meu jeito, mas eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito. Eu quero fazer de acordo com como o Senhor ordenou que eu fizesse. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou que eu penso, Senhor. Eu descanso no Teu amor e eu creio que o Senhor quer escrever uma história de milagre através da minha vida. Mandará